o exército dos Estados Unidos está obrigado a impedir o presidente Donald Trump de lançar um ataque nuclear contra a Coreia do Norte se julgar ilegal, disse o ex-chefe do Comando Estratégico dos Estados Unidos nesta segunda-feira 13 durante uma audiência perante o Comitê de Relações Exteriores do Senado. Hipoteticamente, se um ataque fosse encomendado pelo presidente e o chefe do Comando Estratégico dos Estados Unidos tivesse dúvidas sobre a legalidade, eu teria dito eu tenho uma pergunta sobre isso e eu teria dito, não estou pronto para prosseguir, o general aposentado Claude Robert Keller disse aos senadores. Keller também admitiu, no entanto, que tal cenário nunca ocorreu e não está claro como os militares determinarão se uma ordem não é legal. Mas ele deixou claro que os militares dos Estados Unidos não seguem cegamente ordens. Se houver uma ordem ilegal apresentada aos militares, os militares estão obrigados a se recusar a segui-la, acrescentou Keller. Agora, a questão é a única que você descreveu, é o processo que leva a essa determinação e como você chegou a isso. E eu concedo a você que seria um processo muito difícil e uma conversa muito difícil. O cenário que você está pintando, eu também argumentarei há tempo. A audiência de terça-feira marcou a primeira vez em mais de 40 anos que o Congresso revisou a autoridade do presidente para lançar um ataque nuclear. Ocorre em meio à crescente ansiedade sobre o temperamento de Trump e aparente preferência por opções militares sobre a diplomacia quando se trata de lidar com o governo de Kim Jong-un. De acordo com a lei atual, o presidente essencialmente tem autoridade unilateral para lançar um ataque nuclear. Dada a impetuosa disposição de Trump, o Congresso disse que essa autoridade precisa ser questionada e não está confortável com o fato dele ter o único controle sobre o arsenal do país, com cerca de 6.800 ogivas. Isso continua com uma série de audiências para examinar essas questões e será a primeira vez desde 1976 que este comitê ou nossos homólogos da Câmara examinaram especificamente a autoridade e o processo de uso de armas nucleares dos Estados Unidos, disse o senador republicano Bobby Corker em uma declaração anterior para a audiência. Esta discussão está atrasada e esperamos ansiosamente examinar esta questão crítica. No início de outubro, Corker disse que Trump está estabelecendo o país no caminho da Terceira Guerra Mundial. Trump, me preocupa, acrescentou Corker na época. Ele teria que se referir a qualquer um que se preocupa com nossa nação. É uma pena que a Casa Branca tenha se tornado uma creche para adultos. Alguém obviamente perdeu sua mudança nesta manhã. De fato, o comportamento de Trump em relação à Coreia do Norte levou alguns membros do Congresso de ambos os lados do corredor a expressar sua preocupação com seu poder, em grande parte aberta, de lançar um ataque nuclear. Estamos preocupados com o fato de o presidente ser tão instável, é tão volátil, tem um processo decisório tão quixotesco, que ele pode ordenar um ataque de armas nucleares que está despreocupadamente com os interesses da segurança nacional dos Estados Unidos. Senador Chris Murphy disse na audiência de terça-feira. Em janeiro, o representante Ted Lieu e o senador Ed Markey apresentaram uma proposta de legislação que proibiria que Trump realizasse um ataque nuclear de primeiro uso sem uma declaração de guerra do Congresso que autorizasse expressamente esse ataque. Essas preocupações foram motivadas pelas afirmações belicosas de Trump e pelos tweets em relação à Coreia do Norte e seu líder, Kim Jong-un. Durante o verão, Trump ameaçou Pyongyang com fogo e fúria se continuasse a ameaçar os Estados Unidos. Então, durante seu primeiro discurso nas Nações Unidas no final de setembro, o presidente advertiu que destruiria totalmente a Coreia do Norte se forçasse os Estados Unidos a se defender ou a seus aliados. Quando os principais assessores de Trump defenderam a diplomacia, ele os minou publicamente. Eu disse a Rex Tillerson, nosso maravilhoso secretário de Estado, que ele está desperdiçando seu tempo tentando negociar com Little Rocket Man, pequeno homem-foguete em português. Trump disse isso em 1º de outubro. Durante uma recente visita a Seul como parte de uma viagem de 12 dias pela Ásia,
Trump tomou um tom ligeiramente mais brando com o Pyongyang. O presidente ofereceu a Kim um caminho para a paz se ele cessasse os testes de mísseis de longo alcance e abraçasse a desnuclearização. A Coreia do Norte respondeu alegando que Trump implorou por uma guerra nuclear durante sua viagem e mais uma vez se referiu a ele como um dotard, que é um termo insultante para uma pessoa senil e antiga. Na moda típica de Trump, o presidente ofereceu sua réplica em um tweet sarcástico: "Porque Kim Jong-un me insulta, me chamando de velho, quando eu nunca o chamaria de baixinho e gordo. Bem, eu tenho tentado muito para ser seu amigo, e talvez algum dia isso aconteça." Enquanto isso, de 11 a 14 de novembro, 3 porta-aviões norte-americanos de propulsão nuclear realizaram exercícios navais próximos à Península Coreana. Isso irritou muito a Coreia do Norte, que descreveu os treinos como exercícios de guerra nuclear que ameaçavam a paz e segurança internacionais em uma carta dirigida às Nações Unidas. Fonte: Newsweek. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos.